Amém, irmãos? Você que está com a sua Bíblia, abra ela em Romanos, capítulo 14, glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. A palavra do Senhor diz o seguinte, Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Glórias ao Senhor. Bem, irmãos, esse trecho do capítulo 14 de Romanos, ele trata de um assunto fácil de entendimento, um assunto literal de coisas materiais, a saber, o amor pelo próximo, para que ele não peque em relação ao que se come, ao que não se come. Então, fala de fato sobre uma questão gastronômica bíblica, se é assim que eu posso dizer, relacionado ao amor ao próximo. Mas, saindo um pouco do contexto e do entendimento desse contexto, eu quero frisar com os irmãos, nesse versículo 17, um paralelo que tem dentro desse texto, onde se fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, algo terreno, algo material, mas sim é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, algo imaterial. Então, dentro desse paralelo entre o que é terreno e o que é celestial do Espírito, nós iremos caminhar nessa mensagem. E dentro desse sentido da ministração, nós temos vivido, irmãos, um tempo onde muitas confusões têm tomado conta do povo de Deus. Assim não era diferente no tempo de Cristo, onde se tinha o entendimento que se uma pessoa ela é pobre, se uma pessoa tem alguma doença, se uma pessoa não tem condições nenhuma de vida, é por causa dos seus pecados. Mas Cristo, ele mostra uma total distinção entre o que é pecado e o que é terreno, porque o pecado diz a algo não terreno, imaterial. O pecado fala de algo que consegue condenar o homem para o fogo do inferno. E Cristo, quando ele faz essa distinção, ele diz a alguém que tenha alguma inconformidade no seu corpo, alguma debilitação, alguma enfermidade, você está curado. E em outros momentos ele diz, além de você estar curado, os seus pecados estão perdoados. Mas só que aquele povo religioso não é diferente do povo de hoje, onde as pessoas, o meio cristão, entende que o que julga você ser uma pessoa abençoada por Deus, muitas vezes é o que você tem, é se você vive bem ou não. E a Bíblia não mostra isso como evidência. O que você tem não condiz de fato com você ser uma pessoa de Deus ou não. A verdade é que nós vivemos um tempo onde essa confusão está instalada na igreja. As pessoas que têm alguma condição maior, elas são tidas como pessoas abençoadas por Deus. Os mais humildes não são tão abençoados assim. Mas como eu já disse e ressalto novamente, o que nós temos não diz o que nós somos. Porque o que diz o que nós somos, na verdade, é o Pai Celestial, glórias a Deus. E acerca de nós, Ele diz, vós sois meus filhos, louvado seja o Senhor. Porque em Cristo, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos dele, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a verdade, irmãos, é que
não entendendo como de fato, porque a palavra diz que o povo perece por falta de entendimento, por falta de conhecimento, falta de informação da palavra, que é quem traz a luz do entendimento. Por falta desse conhecimento da palavra, o homem vive, o cristão, na verdade, porque isso é uma mensagem para a igreja de Cristo, vive nesse meio termo. O que eu tenho, o que eu estou ganhando, é porque Deus está me abençoando. E de certa forma De certa forma, é Deus que está derramando graça sobre a nossa vida para que a gente alcance o pão de cada dia, para que a gente tenha saúde para ir para a batalha, para a gente conseguir pagar as nossas contas. É Deus que está nos dando graça. Mas a verdadeira graça que Deus tem para nos dar, meus irmãos, é a graça imerecida. Porque a graça de alcançar o pão de cada dia, até os ímpios alcança. A palavra diz que Deus faz raiar o sol sobre justos e injustos. Então, até o ímpio alcança a graça para o material. Mas a graça imerecida, só os que buscam ao Senhor é que a alcança. E não é por méritos próprios, é pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E dentro dessa confusão do material, do imaterial, nós vivemos em um tempo onde o povo busca o reino de Deus com as coisas materiais. Existe, irmãos, pessoas, cristãos, é uma mensagem para a igreja, que busca viver a presença de Deus na dependência do que é material. Mas o que é material é terreno, não ficará pedra sobre pedra. A presença de Deus, ela é eterna, louvado seja Deus, e ela é para nós vivermos, como já foi dito no começo, todos os dias da nossa vida, louvado seja o Senhor. E dentro dessa situação se encontra cristãos confusos, que perecem por falta de entendimento, achando que tem como viver a presença de Deus, viver as bênçãos de Deus por meios terrenos, o que é impossível. Riquezas terrenas, irmãos, não são sinônimos de bênçãos eternas. As riquezas terrenas é o que nós alcançamos com o nosso suor, com o nosso trabalho. É como o irmão Adriano sempre gosta de comentar: você quer ser próspero? Deus quer que você seja próspero. Trabalhe para isso. Se você quer alcançar alguma coisa dessa vida, então trabalhe para isso. Você vai alcançar. Deus tem nos dado graça em todos os dias da nossa vida. Mas as coisas terrenas, irmãos, elas não podem nos dar a graça eterna. Só Jesus nos pode dar o que procuramos, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Em Lucas, no capítulo 12, o versículo 20 e 21, traz um destaque dessa situação, irmãos, dessa realidade. Fala sobre um homem que ele tinha as suas herdades, e em dado momento ele produziu muito, conseguiu produzir mais do que ele conseguiria guardar. E ele dizendo para ele mesmo, ele diz: eu vou derrubar tudo e vou construir outros celeiros para guardar, e direi à minha alma: agora você pode descansar, a minha alma. Agora você tem para muito tempo, você tem para o que precisa. Achando, irmãos, como eu já disse, que pode-se descansar a sua alma, que é eterna, por meio de coisas terrenas, mas o descanso da nossa alma está na cruz do Calvário, irmãos, está em Cristo Jesus. O que precisamos de fato para viver essa vida é de Deus. Ele disse: buscar em primeiro lugar as minhas coisas, o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas, louvado seja Deus. Então é impossível, irmãos. E falando sobre esse homem, lá no versículo 20 e 21, é dito para ele: insensato, pedirão a tua alma essa noite. O que tu tens preparado?
para quem será? Tudo ficará, irmãos. São coisas terrenas que nós estamos desfrutando nessa vida, mas que são passageiras. E talvez nós venhamos a passar antes delas. Como a gente gosta de comentar, quem garante que vai estar vivo amanhã? Enquanto pessoas amam essa vida, tendo medo da morte, nós já não temos, porque já passamos da morte para a vida, louvado seja Deus. O caminho que antes trilhávamos, não mais trilhamos hoje. Nós conhecemos um vivo caminho, louvado seja o Senhor. E este caminho é Jesus Cristo. E a palavra conclui dizendo no versículo 21, assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. E a gente vê, irmãos, no momento em que a gente estamos vivendo, pessoas que se dizem cristãs, mas estão tão preocupados com arranjar, conseguir, ajuntar tesouros materiais, achando que os tesouros materiais vão suprir a necessidade que ele tem de Deus, mas é engano, porque só Deus pode completar o nosso ser, louvado seja o Senhor. Ele nos criou e dentro de nós Ele soprou o seu Espírito de vida, louvado seja Deus, e Ele deixou em cada um de nós, irmãos, um espaço aonde Ele cabe, louvado seja o Senhor. Só Deus, irmãos, pode completar a nossa vida. As coisas dessa terra não podem trazer descanso para a nossa alma. É ilusório achar que as riquezas podem fazer a nossa alma descansar. Louvado seja Deus, que enviou o Senhor Jesus Cristo para que um Consolador também viesse e nós em Cristo tivéssemos descanso. Louvado seja o Senhor. O mundo, irmãos, ele não pode nos proporcionar Cristo. É impossível. O que nós vivemos nesse mundo em relação ao material, ao terreno, dentro do nosso paralelo, é impossível qualquer coisa que seja terrena, irmãos, nos proporcionar Cristo, mas só que Cristo, Ele nos proporciona muito mais do que o mundo, louvado seja Deus, porque enquanto o mundo pode nos trazer uma alegria passageira, de curto espaço de tempo, Cristo, Ele nos traz a alegria eterna, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. E lá em Romanos, irmãos, no capítulo 6, o versículo 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Louvado seja Deus. O que o mundo, irmãos, tem para nos oferecer é o que o Egito tinha para oferecer ao povo de Deus. Eram os seus pepinos, as suas cebolas, era a sua escravidão, as suas correntes. É o que o mundo quer, que o homem viva, é na escravidão do pecado. Mas o salário que se recebe do mundo, do pecado, é a morte. Mas com Deus não, é diferente, irmãos. O salário que nós recebemos, como o irmão gosta de dizer, nós somos os trabalhadores mais bem pagos que existem na face da terra, porque o nosso salário em Cristo Jesus é a salvação, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, louvado seja o Senhor. Nada desse mundo, irmãos, pode nos trazer a vida eterna. Não tem nada que nós possamos alcançar em termos materiais que possa colocar dentro de nós o reino dos céus. Na verdade, o mundo com os seus demônios, com o diabo, planeja nos matar, porque a palavra diz que o ladrão, ele vem para matar e destruir, ele quer nos roubar para ele quer nos tomar de Cristo, mas a palavra diz que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Não existe nada, irmãos, no mundo que tenha poder maior do que o nosso soberano Criador, louvado seja Deus.
Nada do que nós possamos encontrar no mundo vai nos ligar ao Senhor. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se chega ao Pai se não for por Cristo. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. E a verdade, irmãos, é que o mundo, com os seus demônios, como eu disse, olha que interessante, a palavra diz que um demônio, o espírito mau, quando ele sai do homem, quando ele é expulso, ele anda em lugares desertos, áridos, vagando, mas aí ele volta, encontra a casa arrumada, adornada, limpa, e ele vem e traz consigo mais 7, mas só que Cristo veio, morreu, e ele trouxe para dentro de nós o reino de Deus. Louvado seja o Senhor, porque ele disse: o reino não está distante de vós, está dentro de vocês. Louvado seja Deus, glórias a Deus. E às vezes, irmãos, o homem se encontra ainda assim, flertando, buscando falsas bandeiras, que já não se trata tanto do pecado que vai levar para a morte, mas o homem tendo em si a necessidade de Deus e não se dedicando a buscar o Senhor, busca suprir essa necessidade de uma alegria verdadeira com coisas passageiras, que não são pecado, não vai levar para a morte, mas também não vai trazer a presença de Deus para perto de si. E com isso, essas falsas alegrias, para nos distrair, o homem se distrai com futebol, se distrai com entretenimento, o homem se distrai com novelas, com jogos, com passatempos. É só para passar o tempo. Vai passar o tempo, irmão. Mas só que quanto mais o tempo passa, mais tempo se perde de se buscar o Senhor. De fato o tempo passa, e com isso também passa a vida. E se pedirem a alma essa noite, o que temos ficará, e o que resta, porque como diz a palavra, após a morte segue-se o juízo. E o homem continua flertando, buscando falsas alegrias, falsas bandeiras. De fato, jogar bola, ou assistir um jogo de futebol, assistir um filme, jogar videogame, isso não é pecado, irmãos. Mas o pecado é quando isso está em primeiro lugar na nossa vida. O pecado é quando essas coisas que são dessa terra tomam o lugar de Deus. Tem um irmão que eu gosto muito de ouvir as ministrações dele, que fala que o homem toma para si ídolos segundo os seus próprios desejos. O que você mais ama se torna o seu ídolo. Por isso que Cristo, ele vem ensinando logo sobre o que nós dizemos que mais amamos. Quem não deixar pai, mãe, né? Que nós mais dizemos que amamos. Pelo menos eu acredito que todos dizem que amam mais o pai e a mãe do que um videogame, do que qualquer outra coisa, né, terrena. E a verdade é que a gente cria essas coisas, irmãos. A gente adota cada um dentro do seu nicho, dentro do que você acha legal. Alguns gostam de uma coisa e vai buscar suprir a necessidade que tem de Deus naquilo. E outro gosta de outra e vai buscar suprir a necessidade que tem de Deus naquela outra coisa. Mas como eu já disse, irmãos, é impossível as coisas do mundo suprir a necessidade de Deus em nós. Ressalto, não é que você não pode jogar bola, não é que você não pode jogar videogame, não é isso, mas é que Deus, ele tem que ser o nosso farol, ele tem que ser o nosso alvo, ele tem que ser o nosso foco. Estamos vivendo sim nessa vida terrena e passageira, mas só que, como eu estava conversando com o irmão outro dia, é vivendo nessa vida já a eternidade, glórias a Deus. Não é assim que diz o louvor? E hoje eu vivo já a eternidade, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor.
A gente cria essas coisas para suprir a necessidade que nós temos da felicidade verdadeira. Eu me sinto feliz jogando videogame, eu me sinto feliz jogando futebol, mas nada disso é a felicidade verdadeira. Isso não tem capacidade, não tem condições de suprir a necessidade que a nossa alma sente, não supre. São só fachadas, porque são coisas momentâneas, não são coisas eternas. O que supre de fato a nossa alma são as coisas eternas que alcançamos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Às vezes, quando eu passei já por isso, quando a gente deixa de vir a um culto, já se fica uma lacuna ali, um vazio. Você pode fazer o que for, que você gosta, não vai preencher, porque a sua necessidade é o que o irmão ministrou ontem. Glórias a Deus, assim como a costa anseia pelas águas. Glórias a Deus, o meu coração tem sede do Deus vivo, louvado seja o Senhor. A alma está ali dizendo: ei, vai buscar o Senhor, ei, vai ler a Bíblia, vai orar, porque é só assim que a gente se aproxima do nosso Pai, louvado seja Deus. Não adianta buscar suprir, irmãos, com coisas dessa vida, o que só se supre com a presença de Deus em nós, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. A felicidade que as coisas terrenas, que o dinheiro nos traz, ela não é verdadeira. Isso é interessante, né? Isso é interessante, irmãos, porque a palavra diz que agora em Cristo nós devemos buscar as coisas do alto, glórias a Deus, é se interessar, irmãos, é viver já a eternidade. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Não tem condições, o dinheiro, as coisas desse mundo, elas não são capazes de trazer para nós a felicidade verdadeira. Pois essa felicidade que essas coisas traz para a gente, elas são limitadas. Elas têm início, meio e fim, elas acabam. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, louvado seja o Senhor. Não adianta juntar riquezas nessa terra e colocar o seu coração nelas. Como a palavra do Senhor diz, que a raiz dos males é o amor ao dinheiro. E quando fala-se de dinheiro, a gente pode englobar tudo, porque tudo se consegue nessa vida por meio do dinheiro. Então, o amor a essas coisas terrenas, a palavra chega a chamar o dinheiro de, não que exista outro Deus, mas de como um Deus, um ídolo que o homem tomou para si. Eu conheço pessoas que dizem que amam o dinheiro, e diz deliberadamente mesmo, consciente do que está se dizendo. E a palavra chega a comparar o dinheiro com Deus, Mamon, para que a gente entenda a gravidade disso. Mas a palavra também adverte em Provérbio que os que confiam nas suas riquezas, com certeza cairão. A palavra chega a dizer que muitos confiam nos seus carros de guerra, nos seus exércitos. Mas só que a palavra traz para nós, irmãos, que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam. Glórias a Deus, permanece para sempre. Vai vir a luta, vai vir a peleja, a batalha. E não é o dinheiro que vai nos resgatar, porque o nosso resgate, ele vem do alto, louvado seja Deus. O resgate para a nossa alma, o nosso ser, o espírito que anseia pela presença do Deus vivo. O resgate vem do alto, irmão, louvado seja o Senhor. Nada do que é terreno pode suprir, irmãos, nada do que é terreno pode nos livrar, pode trazer descanso para a nossa alma.
como aquele homem que achou que poderia descansar porque já tinha tudo que achava que precisava. Glórias ao Senhor, louvado seja Deus. E dentro desse sentido, a gente pode trazer o exemplo do jovem rico. O jovem rico, todos já conhecem essa passagem, o jovem que se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante, ele se encontrou, não foi comigo, eu não sou ninguém, não foi com nenhum apenas homem, ele se encontrou com Deus. Ele se encontrou com Jesus Cristo, aquele que tinha muito mais riquezas para dar para ele. Mas a gente vê que quando ele sai de perto de Cristo, ele sai triste, porque o coração dele estava voltado para as suas riquezas. Olha que interessante, Cristo disse: faça isso, isso e isso, e ele disse: Senhor, eu cumpro todos os mandamentos. E o Senhor disse: uma coisa te falta, vende tudo que tem, isso aí não é nada não, tu vai juntar um tesouro no céu. E a palavra disse que ele saiu entristecido. Porque, irmãos, a única coisa que podia proporcionar alegria para ele era o terreno, era o material. Não é o fato da gente estar saudável que faz com que a gente esteja alegre. Não é o fato de estarmos com todas as contas pagas que devem nos trazer alegria. Não é o fato de estarmos com a nossa feira em dias. Glórias a Deus. Não é o fato de ter uma moto ou ter um carro que nos traz alegria. Certa vez os irmãos enviados por Cristo, quando voltaram, chegaram alegres, dizendo: Senhor, os demônios nos obedecem, eles são expulsos. Que alegria nós estamos sentindo. E o Senhor disse: vocês devem se alegrar com isso, mas isso ainda não é a alegria verdadeira. A verdadeira alegria é ter o nome escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Isso é a verdadeira alegria, irmãos. É ter o nome escrito no livro da vida. A falta de dinheiro, irmãos, não deve ser motivo da gente baixar a cabeça. A falta de amigos no mundo não deve ser motivo de andar de cabeça baixa. Nós temos um verdadeiro amigo, louvado seja Deus. Aquele que deu a vida por nós, glórias ao Senhor. Porque ele disse: esse é o verdadeiro amigo, é o que dá a vida pelo seu amigo, glórias a Deus. E Cristo é esse nosso amigo. O jovem rico, ele amava muito as suas posses, ele amava os seus bens, o coração dele estava voltado para as coisas dessa terra. Irmãos, tem crentes que quando se fala de morte perto deles, se treme todinho. E eu não entendo isso. O amor está nessa vida, no que é passageiro, no que é falível. A garantia que nós temos do Senhor é que um dia nós subiremos para encontrar com Ele nos ares e seremos transformados. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, glórias a Deus. E o que é mortal vai se revestir de imortalidade, glórias ao Senhor. Glórias a Deus. É o reino que, como está escrito em Daniel, nunca passará, glórias ao Senhor, porque o seu reino é eterno, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Dentro desse nosso paralelo entre o valor que se dá ao material e ao celestial, falamos do jovem rico que valoriza o material, e nós agora podemos pegar os discípulos. Os discípulos que, em dado momento, Pedro chega para Cristo e diz: ó Senhor, nós deixamos tudo o que tínhamos, tudo o que nós temos ficou para trás. E aí eu já ouvi pessoas de outra denominação dizendo que de fato era necessário deixar os pais e ir-se embora fazer a obra.
Se a igreja disser, vá para longe do seu pai, mesmo se ele estiver passando mal, se ele estiver doente, não, você tem que ir. Porque Cristo disse que tem que deixar pai e mãe. E aí a gente vê as bizarrices que tem no meio das congregações por falta de conhecimento da palavra. Mas os discípulos, irmãos, eles deixaram o amor pelo que era terreno, pelo que era material. Eles deixaram tudo que eles tinham para seguir ao Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, confiantes na promessa de que quem deixar vai receber 10 vezes mais nessa vida, e na outra, a vida eterna. Louvado seja Deus. E essa é a esperança que temos, irmãos. Não é para essa vida passageira. Essa vida é tão breve e tão curta para a gente se apegar a ela. Às vezes a gente é tão egoísta, irmãos. Eu vi uma pessoa falando sobre isso e achei interessante. A gente é tão egoísta que a gente não quer morrer por causa da nossa esposa. A gente não quer morrer por causa do esposo, por causa do filho. Vou deixar meus filhos, estou pequeno e tal. Egoísmo nosso, para disfarçar o apego que nós temos pelas coisas dessa vida. Mas aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, e a esperam, glórias ao Senhor, verá, como o irmão disse ontem, as promessas se cumprirem sobre a sua vida, glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Temos essas promessas do Senhor, irmãos, que não é que você vai sair da sua casa, você não vai deixar a sua família. Pedro, ele não deixou a esposa dele. A palavra fala sobre as filhas de Filipe que profetizavam. A palavra fala dos filhos de Zebedeu. Depois eles estavam pescando novamente. Não quando Pedro disse que vou pescar, antes disso, quando teve que chamar outro barco. Eles não abandonaram as suas famílias, mas eles entenderam o real chamado que existia para a vida deles. Eles entenderam qual era a verdadeira felicidade, glórias ao Senhor. Eles entenderam, eles tinham encontrado a verdadeira felicidade, glórias a Deus. E nós também encontramos, irmãos. E foi um minuto só do olhar de Cristo que tudo em nós mudou, louvado seja Deus. O que era tristeza agora virou pranto, virou alegria, glórias ao Senhor. O que era choro de angústia, glórias ao Senhor. O Senhor foi socorro bem presente para nós, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. E os discípulos não hesitaram. Eles largaram o amor pelo que eles tinham. Eles largaram o que antes era em primeiro lugar na vida deles, para buscar agora em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, glórias ao Senhor. Porque eles entenderam o que é a vida verdadeira, louvado seja Deus. E dentro desse paralelo, irmãos, a palavra diz que nós devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar para a nossa vida, porque é Ele quem de fato pode suprir todas as nossas necessidades, glórias ao Senhor. Nós devemos seguir a Cristo, ainda que muitos desistam e muitos não queiram buscar o Senhor. A gente vê isso na realidade dos apóstolos e dos discípulos. Em dado momento a palavra relata que muitos já não seguiam o Senhor Jesus, porque era duro para eles receber o discurso que Cristo estava lhes dando, o que Cristo estava ensinando e falando para eles. Era duro para eles ouvir aquelas palavras, mas só que o Senhor, Ele não se agrada daqueles que olham para trás, daqueles que retornam para a sua vida antiga, mas o Senhor se agrada daquele que lança mão do arado e continua perseverando até o fim. Até porque, como nós sabemos, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, louvado seja o Senhor.
Os discípulos entenderam, irmãos, encontramos a felicidade verdadeira. E a prova disso é que quando muitos já não estavam seguindo a Cristo, Cristo chegou para os seus discípulos e disse: vocês querem ir embora também? Quer ir com eles? Quer voltar? A palavra diz que o irmão relata: para que iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, glórias a Deus. Só Jesus, irmão, pode nos dar o que nós procuramos. Só Ele tem palavras de vida eterna para mim, para você. Louvado seja o Senhor. O Senhor, Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Ele é a nossa alegria verdadeira. Ele é a fonte de tudo que precisamos, glórias ao Senhor. Falando sobre essa verdadeira felicidade, a palavra fala: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, glórias a Deus. Será que os irmãos entenderam essa palavra? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vocês, nós somos a nação que Deus é o Senhor, irmãos. A palavra fala isso a respeito de nós. Em outro momento, a palavra diz que Deus, Ele nos comprou para Ele. Ele fez de nós geração eleita, glórias a Deus, sacerdócio real, nação santa, glórias ao Senhor. Nós somos essa nação, irmãos, cujo Deus é o Senhor, louvado seja Deus. Ele fez isso, nós não conseguiríamos fazer isso, irmão. Nada no mundo, não há valores no mundo que pudesse comprar o que Deus Ele nos deu de graça, e pela graça, louvado seja o Senhor. Nós somos essa nação santa cujo Deus é o Senhor, louvado seja o Senhor. E nós devemos sentir, por meio de Cristo, a alegria que ela é verdadeira e eterna. Como eu disse no começo da ministração, eu não entendo como se sente essa alegria e se retém essa alegria. Eu não entendo como o Espírito se alegra por dentro e isso não é expressado para fora. A palavra diz em Filipenses 4:4: alegremos-nos no Senhor. Mais uma vez, Paulo diz, ele diz: digo-vos de novo, alegremos-nos no Senhor, louvado seja Deus. Glórias a Deus. O motivo da nossa alegria, irmãos, é o Senhor, irmãos. O motivo de nós estarmos aqui foi para buscar a Deus, que nós viemos aqui buscar com os irmãos, foi para adorar, foi para glorificar o nome dEle, foi para nos alegrar nele, glórias a Deus, porque a nossa alegria é o Senhor, louvado seja Deus. Como a palavra do Senhor relata no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. E às vezes, irmãos, eu passo algumas experiências com os jovens lá no clube, como eu já comentei com os irmãos sobre o projeto lá, que muitos convites são feitos, mas muitos não sentem a alegria, não entendem essa alegria que nós sentimos. Mas nós sentimos essa alegria, irmãos, não apenas porque viemos aqui, mas porque nós somos a casa do Senhor, glórias a Deus. Aqui é a casa do Senhor quando nos reunimos. Você é a casa do Senhor. Nós somos a casa de Deus, louvado seja o Senhor. E a alegria do Senhor está dentro de nós, glórias a Deus, porque na casa do Senhor habita a presença dEle, e aonde tem a presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Glórias a Deus. Não é a tristeza que pode nos abater, ela não consegue sufocar a alegria da presença de Deus em nós, glórias ao Senhor.
A palavra diz que Davi, ele salteou, ele pulou, ele dançou na presença de Deus. Tamanha foi a alegria do Senhor que ele sentiu dentro de si, glórias a Deus. Onde habita a presença de Deus, e onde habita a presença de Deus, irmãos, não existe tristeza que possa arrancar de nós essa alegria. Não existe pelejas ou batalhas, irmãos, que podem nos fazer esfriar. Às vezes somos nós mesmos que estamos nos esfriando. Somos nós mesmos que estamos sufocando a alegria de Deus dentro de nós. Mas não existe, irmãos, peleja, batalha e nem tristeza alguma que possa superar a alegria de Deus dentro de nós, glórias a Deus. Isso é motivo de nós nos alegrarmos e regozijarmos dentro de nós, glórias a Deus. Como diz o louvor, rejubila, porque em breve, glórias a Deus, nós iremos nos encontrar ao Senhor, nós iremos nos encontrar com Ele, iremos ter, glórias a Deus, da sua glória, glórias ao Senhor, e ver ao Senhor como Ele é. Então, irmãos, nós entendemos que somos a casa do Senhor, devemos entender. Estamos tristes, louvemos ao Senhor, cantemos hinos para a glória de Deus, louvemos a glória dEle, porque Ele é digno. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Se estivermos angustiados, exaltemos, busquemos ao Senhor, porque Ele está com os seus ouvidos atentos, os seus olhos estendidos sobre todo o seu povo, glórias a Deus. Ele está pronto a receber toda a nossa súplica, todas as nossas dificuldades, as nossas ansiedades. Ele está pronto para que lancemos sobre Ele, para que dentro de nós, irmãos, não reste o que nos rouba, mas para que dentro de nós habite a alegria do Espírito Santo de Deus. E eu encerro com o versículo principal que nós lemos. O reino dos céus, o reino de Deus, não é nada terreno, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos, fiquem com essa palavra no seu coração, entendendo que a alegria da presença de Deus é motivo para nós, em todos os dias, regozijarmos na presença do Senhor. Amém?